Impregnado significa repleto ou cheio, pleno, completamente tomado, encharcado. É como o exemplo de uma esponja que está totalmente embebida e encharcada de água. Se você apertar aquela esponja, o que vai sair dela vai ser água. Então eu já começo te perguntando, de você, o que transborda, o que sai? Porque assim como uma esponja, ela estar encharcada, ao ser apertada, ela expele água. Se nós estivermos cheios de Deus, nós iremos transbordar Deus. Viver impregnado por Deus é não ser como a maioria que se contenta com nada ou com pouco de Deus. Viver impregnado por Deus é nós não estacionarmos na mediocridade. É nós não nos conformarmos viver na superfície. Nas Sagradas Escrituras, na história do povo de Deus, na história da igreja, nós encontramos homens e mulheres tomados por Deus, completamente impregnados por Deus, que são verdadeiros e verdadeiras inspirações para cada um de nós. A palavra nos diz, por exemplo, que tamanha era a comunhão com Deus que Moisés tinha, que ao descer do monte, ele refletia a glória de Deus. Como não citarmos aqui o exemplo da Virgem Maria? Em Lucas capítulo 1, versículo de número 28, na saudação que o anjo lhe faz, ele a chama de cheia de graça, porque Maria era totalmente impregnada pela graça de Deus, pela presença de Deus. Em Atos capítulo de número 6, eu vou citar aqui o exemplo de Estevão. Vai dizer a palavra que ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, ele era cheio de graça, de sabedoria e de fortaleza. E no momento em que esse mesmo Estevão estava sendo perseguido, vai dizer que todos aqueles que estavam o perseguindo, quando esses olharam para Estevão, viram o seu rosto semelhante ao rosto de um anjo. Tamanha era a comunhão que Estevão tinha com Deus, de tão impregnado que ele estava pelo próprio Deus. E na hora da sua morte, a palavra nos registra que ele morreu sendo apedrejado e mantendo uma atitude semelhante à de Cristo quando ele morreu na cruz. Isso nos fala de alguém que estava numa relação e numa ligação tão íntima com Deus, que os seus atos refletem os atos do próprio Cristo, do próprio Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós, ao sermos completamente tomados por Ele, sejamos influenciados por Ele ao ponto de andarmos como Ele andou. E a ideia é de que nós permaneçamos em Cristo e Ele permaneça em nós. E haja então esta comunhão maravilhosa e nós assim sejamos esses impregnados por Deus. É lindo quando nós lemos Gálatas 2:20 e o apóstolo Paulo ele afirma o seguinte: já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha essa intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Cristo. Era Cristo que tinha Paulo e Paulo que tinha Cristo. Esta é a ideia. Quando nós lemos a história dos santos, essas histórias deles nos constrangem, porque são histórias de homens e mulheres que viveram no nível de comunhão com Deus acima da média, acima da mediocridade. E por isso eles imitavam a Cristo e se pareciam com Ele. Olha só o que o próprio Jesus disse em João capítulo de número 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Veja só o nível de comunhão que Deus deseja ter conosco. Precisamos ser tão impregnados por Deus, ao ponto de até o nosso corpo, de até aquilo que nos pertencer, ser também tomado pela presença de Deus, ser cheio da presença de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 14, vai dizer que logo após Elias ter sido arrebatado, o seu manto cai. E a palavra nos diz que Eliseu pegou o manto de Elias, bateu com ele nas águas, 2 Reis 2,14, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e para outro lado, e Eliseu atravessou. É óbvio que o milagre fora originado no próprio Deus. A fonte do milagre é Deus. Mas o manto de Elias aqui, ele nos traz uma mensagem de que o dono daquele manto era tão íntimo de Deus, tinha tanta aliança e comunhão com Deus,
de que Eliseu, ele usa aquela relíquia de Elias para então evocar, para chamar o milagre de Deus e assim ele poder atravessar as águas. Em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, vai dizer que um homem, ao ser sepultado no mesmo túmulo de Eliseu, esse Eliseu que usou a capa, o manto de Elias, ao um homem morto ser sepultado no túmulo de Eliseu, esse homem volta à vida quando o seu corpo tocou nos ossos do profeta Eliseu. Nós precisamos ser tão tomados, tão impregnados por Deus, ao ponto de até os nossos ossos ser cheios de Deus. Não podemos nos esquecer aqui de Marcos capítulo 5, quando aquela mulher hemorroísa, a mulher do fluxo de sangue, ela com tanta fé que tinha, que ela afirmou que se tocasse a orla do manto, o manto de Cristo, ela seria curada, e assim o foi. Agora olha que lindo isso aqui, nós já estamos aqui na era apostólica pós-Pentecostes. Os discípulos e apóstolos do Senhor entenderam esse chamado à comunhão, a serem impregnados por Deus. Em Atos capítulo 5, versículo de número 15, vai dizer que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos, macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles, para que eles fossem curados. Olha só, até a sombra de Pedro realizava milagres, de tão tomados de Deus que aqueles homens eram. Atos capítulo de número 19, versículos 11 e 12, vai dizer: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Veja bem, gente, curas, exorcismos, libertações, somente de lenço, somente de panos, serem tocados naquele homem de Deus. Eu e você precisamos entender esse chamado de sermos totalmente impregnados por Deus, ao ponto de até o nosso corpo, até o nosso suor, aquilo que nos pertencer, aquilo que for nosso, poder transbordar a presença do Senhor. Então é hora de nós refletirmos como nós estamos, qual é o nível da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Será se estamos vazios? Será se nós estamos pela metade? Será se nós estamos impregnados? Será se as pessoas, o mundo ao redor percebe a presença de Deus em nós? Será se nós temos refletido o brilho, a glória, a luz de Cristo? E como nós fazemos isso? Através de uma adesão decidida por Cristo. Nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos de tempo com Ele, de consagração, nós precisamos dos sacramentos, de uma vida comunitária ativa, nós precisamos das práticas espirituais, nós precisamos de uma busca sedenta e constante por Ele. E ao passo que nós o buscamos, Ele irá corresponder, nos enchendo, nos tomando, de modo que nós sejamos nessa terra impregnados pela presença de Deus.